Oi, Tati, tudo bem, meu amor? Tô super atrasada. Você acredita que eu não consegui abrir a live no Instagram novo? Tô até agora tentando. Vou ter que fazer neste mesmo. Não sei qual que foi o bug. Oi, Denise, tudo bem? Ai, guria, estou chateada que era para fazer essa live lá no Insta novo, no perfil novo, só para nós nutricionistas. Mas sabe o que o Instagram fala? Que não está qualificado para fazer a live. Eu não entendia nada. Então, vou ter que fazer por aqui mesmo. Então, bora lá. Já estamos super atrasados e o nosso tema é enorme, é grande, comprido. Então, o que a gente vai falar? Por sugestão da minha colega Tati, que está aqui, a gente vai falar sobre o acompanhamento nutricional das crianças com diabetes. É porque o perfil é novo, Tati? Mas não tem um número de seguidores específicos, né? Ai, não sei. Não deu certo. Mas enfim, a gente vai continuar aqui até que tudo se ajeite lá. Então, o nosso assunto hoje, por sugestão da Tati, é justamente esse, o acompanhamento de crianças com diabetes. Então, a gente sabe que as crianças normalmente elas vêm até o consultório para o tratamento nutricional no diabetes tipo 1. Criança tem diabetes tipo 2? Tem também, por conta do mundo em que vivemos, né? Da obesidade, mas isso não se dá tanto com crianças muito pequenininhas, mas sim com adolescentes. Por isso a gente vai focar aqui no DM1, que é o público de infantil, que realmente é o tipo de diabetes que esse público apresenta, tá? Então, nosso foco é esse. Então, qual é a melhor maneira do nutricionista acompanhar uma criança com diabetes, cuidar, né, dessa criança? Então, primeira coisa, as crianças com diabetes, elas são muitas coisas que norteiam esse tratamento e a gente tem que lidar com outras situações que tomam uma proporção ainda maior quando são crianças do que quando esse paciente com diabetes é adulto, né? Então são desafios únicos, né? Que só a criança vive com isso, mas que atinge toda a família, inclusive os avós, e a gente vai falar isso, tá? E a gente precisa equilibrar as necessidades nutricionais dessa criança, porque nós precisamos favorecer o crescimento e desenvolvimento dela normalmente, incluindo o desenvolvimento cognitivo, ao mesmo tempo que ocorre o gerenciamento do diabetes e da condição médica, tá? Lembrem-se uma coisa, uma criança com diabetes tipo 1 é uma criança que a gente precisa estar atento ao crescimento dela, tá? E o desenvolvimento cognitivo. Por quê? A hiperglicemia constante prejudica totalmente o crescimento dessa criança. Ela tem mais dificuldade de se desenvolver. Então, uma coisa que a gente precisa fazer quando trata de uma criança com diabetes é sim fazer as medidas, peso, altura e colocar ela no gráfico de crescimento e também no gráfico de peso. A gente precisa ver se essa criança está com baixo peso e se essa criança está na altura adequada, né? Isto é, se ela está se desenvolvendo adequadamente. E tudo isso está intimamente relacionado com o diabetes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o diabetes na criança pode ser tipo 1 ou tipo 2, mas
O tipo 1 é o mais comum e exige uma abordagem muito cuidadosa, muito personalizada. São crianças que têm uma insulinização plena e que precisam de muita atenção. Inclusive, eu quero até mostrar para vocês uma coisa, tá? Eu peguei aqui só para mostrar para vocês. Quando a gente fala de criança, nós vamos usar insulina, né? As crianças vão usar insulina. E nós temos as canetas de insulina. As canetas descartáveis de insulina, as doses aqui são de uma em uma unidade. Para uma criança, o ideal é que as doses de insulina sejam feitas de meia em meia unidade, tá? Mas as canetas descartáveis não fazem meia unidade, somente uma unidade. Essa diferença do meio para do meio para 2 unidades é muito grande para uma criança. Esses décimos de insulina a mais que a gente coloca pode ser muito perigoso. Então a gente usa as canetas de meia unidade. As canetas de meia unidade, elas não são descartáveis. Elas são canetas de refil de insulina, aquela que compra o tubetezinho de insulina e coloca aqui, ó. Ela é desmontável. Coloca aqui o tubetezinho, enrosca aqui, né? Rosqueia, põe a agulha aqui e seleciona a dose aqui de insulina de meia unidade. Cada risquinho desse daqui é meia unidade. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui 2 unidades. Não sei se vocês vão conseguir ver. 2 unidades. O próximo risquinho são 2 unidades e meia. Quando a gente fala de pessoas adultas que usam essas canetas que são descartáveis, normalmente vocês que são meus alunos aqui sabem que nós arredondamos essa dose de insulina do meio para cima e do meio para baixo. Na criança não faremos isso, ok? Tá. Fiz essa pausa para falar da caneta de insulina, mas é preciso a gente saber que a educação em diabetes da criança tem um envolvimento familiar estrito, tá? A gente precisa estar com os pais dentro da sala para conversar sobre diabetes, tá? As crianças dependem dos seus cuidadores para a maior parte do seu manejo diário. Então, crianças pequenininhas, eles podem até fazer o testezinho de ponta de dedo, mas a grande maioria não faz a insulina sozinho. Tem a questão da presença da agulha, né? Então, todo o contato com o diabetes, o primeiro contato é muito delicado da forma com que isso é apresentado para uma criança. Por isso que eu tenho aqui o bonecão, o insulínio. Primeiro nós vamos fazer a insulina nele, a criança vai começar a ter intimidade com uma caneta de insulina, tá? E tudo isso é muito novo, com a presença da agulha. Então, normalmente os pais começam fazendo essa aplicação. Depois a gente vai dando a autonomia para essa criança poder fazer e de acordo com o tempo dele. Normalmente ele nunca quer fazer, porque tem uma agulha envolvida ali. Então a gente tem que ir quebrando essas barreiras e tirando os medos desta criança, né? Então a rotina de uma criança com diabetes vão além das necessidades que são dietéticas para o controle glicêmico, mas o fundamental é apoiar o crescimento normal, desenvolvimento físico e cognitivo dessas crianças. E nesse sentido, o controle glicêmico é fundamental. Já quero meu insulínio júnior. E temos planos para o insulínio, viu, Tati? Temos planos, tá? Então, vejam só.
Meus queridos nutris aqui, os nutricionistas que integram a equipe de saúde de uma criança com diabetes, eles vão fazer uma diferença significativa no bem-estar dessas crianças, tá? Ajudando a criar um plano que não só um plano alimentar que seja eficaz e que ajude na gestão das glicemias desse paciente. Vocês têm que saber que essas crianças entram em contagem de carboidratos e isso tem que ser ensinado aos pais. Então, tudo é um processo muito longo, né? Mas esse planejamento das refeições, ele precisa ser agradável e adaptado às preferências da criança. É lógico que nós temos que entrar numa situação muito delicada, afinal de contas, criança é criança, precisa mudar a alimentação e toda a compra do mercado da família, porque não existe o irmãozinho comendo e ele não podendo comer, não existe isso, tá? Porque senão a gente planta uma revolta nessa criança, né? Eu não posso e ele pode. Então, tudo isso tem que trabalhar nesse aspecto, né? Então, o nosso grande desafio vai ser lidar com tudo isso, né? Com as variações na ingestão alimentar que são típicas na infância, né? Da infância de qualquer criança, né? Da nossa infância, e ajustar esse planejamento à medida que ela cresce e muda também os seus hábitos, muda as atividades. Então, nós temos vários itens que são extremamente desafiadores numa criança com diabetes e que eu vou abordar aqui mais para frente para vocês o passo a passo. Mas antes disso, eu preciso dizer que o grande erro é atender somente a criança. Nós nunca podemos atender somente a criança dentro de uma sala. Nós temos que estar junto com os pais, é necessário a presença dos pais. Por quê? Eu vou dizer isso para vocês. Porque além da criança não ter autonomia, é porque os pais são os maiores impositores das restrições alimentares, tá? O pai de uma criança com diabetes, os pais, eles não são permissivos. Eles, pelo contrário, eles são extremamente restritivos. Então, essa criança, ela começa a criar um medo e uma revolta e acaba ficando uma criança extremamente revoltada, difícil de lidar, impaciente em casa. Então, a gente tem que lidar com isso, porque tudo isso causa um dano emocional e psicológico muito grande para esses pequenos, sabe? E muitas vezes é necessário, inclusive, o acompanhamento com o psicólogo. Então, é importante educar os pais sobre o diabetes e considerar a flexibilidade necessária para permitir que uma criança seja criança. Isso é essencial, porque senão a gente tolhe a infância dessas crianças. E a infância está ligado com o próprio crescimento, desenvolvimento de uma criança está ligado com a alimentação, com a brincadeira, com a atividade física, com o relacionamento com os amigos, com ir na casa da avó, na casa dos pais. Então, equilibrar todas essas necessidades com a necessidade médica, né, e de qualidade de vida é fundamental. Eu acho que esse é o grande desafio aqui. Por isso que o tratamento nutricional, a consulta nutricional de uma criança com diabetes, ela precisa ser fragmentada. Ela deve acontecer por etapas, tá? E agora eu vou explicar para vocês como e por onde vocês vão começar e o que vocês vão abordar. E vocês vão, de acordo com o que os pais e a criança vai apresentando, vocês vão incluindo na abordagem, tá? Porque eles chegam muito cheios de dúvidas. Então, a primeira parte
é a gente começar trabalhando a própria educação nutricional familiar, tá? Então, a primeira coisa que eles vão perguntar, e agora, para que lado nós corremos? Então, a gente tem que trabalhar a compra no supermercado, conversar com o irmão, se existe o irmão, né, trabalhem, gente, com coisas lúdicas, com super-heróis, isso é super importante, porque eles vão atrelar isso ao herói, isso é muito legal a gente colocar, porque vai ter que ter uma mudança na casa, e essa mudança, ela tem que ser para a família toda, não só para aquela criança que tem diabetes. Então, tem que ensinar sobre alimentação e nutrição para a família inteira. Vocês têm que abordar sobre carboidratos, proteína, gordura para a família inteira. A mudança é de todos. Esses tempos atrás, eu estava abordando essa questão da salada. Criança normalmente torce o nariz para salada, torce o nariz para o legume cozido, mas é necessário. Então, o que eu combinei com os pais? Que nós íamos pôr a mesa com um pratinho de sobremesa em cima dos pratos. E a brincadeira é, ninguém pode tirar o pratinho sujo da mesa, o pratinho sujo, tirar o pratinho limpo da mesa sem sujar o pratinho, né? E nós vamos sujar com o quê? Com o que esse pratinho vai sair sujo, né? Então, de salada. E é todo mundo comendo a salada e os legumes ao mesmo tempo. Por quê? Porque não vale tirar o prato da mesa sem ele ter usado o prato. Então, isso é educação para a família inteira. O que acontece? Isso começou a virar uma brincadeira, como se fosse um jogo. E os pais podem começar incentivando isso. Vamos ver quem come primeiro, quem termina primeiro, né? E começa a fomentar isso entre os irmãos e os próprios pais. Fica uma brincadeira legal e que funciona para eles comerem, então, a saladinha, comer o legume cozido, que é importante aí para o controle da glicemia. Sempre ressaltar a importância das refeições regulares, os lanches, né? Para evitar os picos e a queda da glicemia, aqueles picos e vales que a gente chama, então a gente precisa abordar também isso e trabalhar esse lanchinho equilibrado também para o irmão, também para a família. Então, por exemplo, eu dou uma receita de gominha. É uma gominha que mistura legume com fruta. E aí faz com gelatina incolor. E essas gominhas são colocadas em forminhas, forminhas de formatos. E você pode fazer essas gominhas coloridas. Eles podem participar disso, de preparar as próprias gominhas e incentivar a gente, levar essas gominhas para a escola, distribuir para os amigos. Por quê? Porque além deles estarem preparando, a gominha deles é divertida e a gominha não sobe a glicemia. E todo mundo em casa e os colegas da escola vão gostar dessa gominha. E vão participar, começa a criança a ser inserida nesse contexto social que precisa ter com a alimentação dele, né? Então, aqui nessa hora que a gente vai fazer educação nutricional familiar, a gente precisa abordar também o dia na casa da vovó. Por quê? A vovó é aquela que tem a relação afetiva com a criança. Então, ela quer dar o doce, a bala, ela quer levar para fazer um lanchinho. Então, nós temos que abordar essas questões no dia da casa da vovó. De preferência, trazer a vovó para uma consulta, tá? Outra coisa, quando essa criança é filha de pais separados, né?
E aí já começa aquela coisa. Eu vou na casa do papai, daí o papai, para ser legal, ele começa a ser mais permissivo. A mãe que tá lá no dia a dia, ela é a chata que restringe, que isso, que aquilo. Então a gente tem que lidar com essas questões também. Então tem o dia da casa da avó, o dia da casa do pai, o dia da casa da mãe. Tem os dias de festa, né? Tem a questão das mães que acabam dando comida, enchendo a criança de comida antes de dormir, para não ter hipoglicemia na madrugada, e isso também é super perigoso, porque é perigoso fazer cetose e elas têm um medo real da hipoglicemia. O que vai ajudar agora é o Libre 2. Quem tem condição financeira de usar, o Libre 2 tem os avisos de hipoglicemia, para os pais ficarem mais sossegados e acompanhando isso, sem ter que ficar acordando de madrugada, que isso é uma coisa que acontecem com as mães, que elas acabam não dormindo por conta do medo da hipoglicemia. Também orientar sobre cetonas, sobre o hálito cetônico, também é fundamental, porque criança hiperglicêmica tem hálito cetônico e o risco de fazer cetoacidose, desidratação é enorme, de ir parar num hospital. Isso é muito sério e muito grave, né? Não esquecer de orientar os dias de doença para uma criança com diabetes, porque criança fica doente, vai ter hiperglicemia, provavelmente vai ter que entrar em contato com o médico, aumentar as doses de insulina, mudar a ração insulina-carboidrato, tudo isso vai acontecer durante esse período que vocês vão orientando esses pais, tá? E a criança com diabetes. Segundo passo, incluir a criança no planejamento e no preparo, né? Para que ela sinta-se parte do processo e propensa a aderir ao tratamento. Então, gente, o que a gente precisa? Tornar os amigos mais saudáveis. Então, envolver essa criança com diabetes no preparo, como eu disse, das gominhas, por exemplo, é fundamental. Isso se torna legal. Isso se torna legal para ela. A criança precisa participar, igual na pré-escola, quando eles vão na hortinha e plantam a cenourinha, isso é educação nutricional. Eles vão colher a cenoura, daí eles vão lavar a cenoura, eles vão experimentar a cenoura. Todo esse processo que eles participaram, que eles plantaram, entendeu? Então no diabetes é a mesma coisa. Colocar eles para preparar o próprio alimento, cortar, picar e explicando para eles como é esse processo e o que é legal para a saúde, o que não é legal para a saúde. Isso faz a criança aderir ao tratamento, ao contrário, né, de ficar revoltada, porque a restrição revolta demais. Orientar os professores da escola, sim, marcar uma reunião para orientar os professores. A escola não recebe educação em diabetes e existe um medo muito grande de aceitar essa criança na escola com diabetes. É um risco, né? Existe um monitoramento intensivo, existe a questão do uso das insulinas, existe a questão da criança estar correndo, estar brincando e ter hipoglicemia, existe também a questão da cantina na escola, existe o lanche do coleguinha que é mais legal do que o meu. Tudo isso precisa ser abordado, tá? Precisa ser trabalhado, pais, professores e escola. Tá? Marcar uma reunião na escola é muito legal e necessário. Acompanhar regularmente essa criança para ajustar as necessidades nutricionais, de contagem de carboidrato, levando em consideração a atividade física dessa criança. Criança brinca, criança pula, criança corre, e ele não necessariamente tem que fazer uma atividade física para baixar a glicemia. Ele vai baixar a glicemia só de brincar, e ele pode ter uma hipoglicemia dentro da escola. Por isso também orientar, oi Ana, orientar o que fazer
mediante uma hipoglicemia, né? Como que a escola pode socorrer a hipoglicemia? Na escola, quem vai fazer a insulina? A criança ainda não faz insulina, então quem vai fazer insulina na criança na escola? O professor? Como ele vai fazer? Que jeito que ele vai fazer, né? Então, se ele vai, quem vai monitorar a glicemia dessa criança? A professora, a própria criança? A criança já consegue ter autonomia para furar o dedinho? Ela precisa ser chamada para verificar a glicemia? Como fazer isso, né? Então, isso tudo é educação junto com pais, professores e escola, né? Normalmente, dependendo da escola, sempre tem uma enfermaria. Então, nesse momento, se tiver uma hipoglicemia, chamar o responsável para socorrer e saber o que fazer com uma hipoglicemia, tá? Isso é importante. Não esqueçam também que a hipoglicemia, ela precisa ser gerenciada no pós-hipo. Corrigiu, tem que fazer o teste de novo para ver se essa criança recuperou da hipoglicemia ou não. Então, prestar atenção se essa criança está sonolenta, cansada, não consegue abrir os olhinhos, deita na carteira, tudo isso pode ser sinal de hipoglicemia. Outra coisa importante a se orientar, gente, na escola é a criança pedir para fazer xixi. Uma criança com diabetes, se ela estiver descompensada, ela vai pedir para ir no banheiro toda hora. E o que não pode acontecer é o professor segurar. Porque se segurar, essa criança vai fazer xixi na calça. Não tem como segurar, né? Então, o que eles têm? Eles têm que jogar fora essa glicose que vai sair pela urina e vai estimular a diurese. E essa criança precisa fazer xixi. E ela vai levantar toda hora para beber água e fazer xixi. Para beber água, fazer xixi, beber água. E isso tem que ser orientado, porque senão, o que acontece? O professor proíbe, a criança já começa a fazer xixi na sala, daí o coleguinha tira sarro, dessa criança não quer mais voltar para a escola, e isso leva a problemas psicológicos bem sérios, tá? Então, são várias etapas no tratamento do diabetes de uma criança que, gente, não é brinquedo, mas a gente está aqui justamente para isso, para levar essa informação para eles. E não menos importante, aliás, eu acho assim que é uma das principais abordagens que a gente precisa ter, é a abordagem para o tratamento psicológico. A gente tem que pedir para essa criança, essa família ir para o psicólogo. Existe um estresse no momento do diagnóstico, no manejo do diabetes, que podem causar problemas tanto na criança quanto na família, né? As crianças desenvolvem um medo extremo da mãe, muitas vezes, porque a mãe tá em cima toda hora, porque a mãe tem o medo da hipo, porque a mãe tem o medo da hiper, porque a mãe não deixa comer, porque a mãe não sei o quê. Isso daí é muito complicado, gente. Muito complicado. Então, nesse sentido, é importante que o tratamento nutricional seja junto com o acompanhamento psicológico e daí o acompanhamento médico, certo? Gente, eu acho que eu dei os principais passos aqui para vocês fazerem uma consulta nutricional de uma criança com diabetes. O primeiro passo é estabelecer uma rotina, né? Checar com a família a rotina de casa, fazer o diário alimentar da criança de forma lúdica, mudar a compra dos pais, discutir com a criança e a família as preferências nutricionais, sem exclusão, com flexibilidade, explicar para os pais que sim, que ela vai na festa do aniversário, mas ao mesmo tempo educar esta criança para trazer os coleguinhas para a alimentação dela, né? Mas que também, se ele tiver que comer algo que ele leve com o amigo, não passar vontade também é importante, afinal de contas, ele precisa ser criança, né? Não dá para tolher a infância das crianças, porque eles não podem comer por conta do diabetes. Então,
Discutir isso com a família, pais e professores. Gente, não tem como ser diferente, tá? É necessário. E é isso, gente. É um desafio o tratamento de uma criança com diabetes. É desafiador. Não é tão simples como é no adulto. Existem várias questões que envolvem o tratamento de diabetes de uma criança, mas eu tenho certeza que vocês têm agora um primeiro passo para dar continuidade aí, e quando vocês atenderem uma criança com diabetes, vocês vão lembrar disso. A live vai ficar salva, né? Anotem essas informações e tudo que vocês precisam abordar, e muitas vezes vocês não vão conseguir seguir um roteiro, porque os pais vêm com demanda, a criança vem com demanda, e muitas vezes vocês têm que abordar a demanda dessas crianças. Tá bom, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer coisa, vocês mandem no direct. Então, pois não vou conseguir fazer live no perfil novo por enquanto, pelo jeito, né? Mas eu espero vocês lá no perfil novo, porque lá que a gente vai conversar sobre todas as questões nutricionais. Tá bom, gente? Então, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e uma ótima quinta-feira.